Olá pessoal, tudo bem? A gente vai falar aqui agora sobre concepções de educação. Vários autores também trabalham esse tema como modalidades de educação. A gente vai falar da educação formal, da educação informal e da educação não formal, ok? Aqui depois eu coloco alguns pontos para nós complementarmos. Bem, para começar, eu vou trazer aqui um artigo da LDB, que eu acho interessante a gente já analisar, você já saber desse artigo, tá? Vejam aqui comigo, ó. Tá aí, concepções de educação. Então, para começar, a Lei de Diretrizes e Bases. Vinícius, por que esse artigo é importante? Pelo seguinte. Vejam, o artigo 1º diz assim, a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem. Então, processos formativos é tudo aquilo que contribui para a formação do sujeito, tá? Tudo aquilo que contribui para a formação do sujeito. Então, quando a gente fala de educação no sentido geral, a educação aparece em vários processos formativos. Por exemplo, na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil, nas manifestações culturais. Então, nós temos aqui na vida familiar, educação espontânea, educação informal. Ok? Na convivência humana, no trabalho, mesma coisa. Se de repente no trabalho eu vou lá, faço um curso no trabalho, aí já é educação não formal, porque aquele curso foi devidamente organizado, tá? Você vai entender melhor, já já. Convivência humana no dia a dia com o vizinho, com os colegas, enfim. Educação informal. Nas instituições de ensino e pesquisa, aqui, ó, educação formal. Aqui, educação formal. Nos movimentos sociais, organizações da sociedade civil, como, por exemplo, associações, sindicatos, tá? E nas manifestações culturais, nesses aqui, ó, até aqui manifestações culturais, educação não formal. Então, quando a gente fala de educação, de processos formativos, tudo isso contribui para a formação do sujeito, tudo isso. No entanto, a LDB regulamenta somente essa aqui, somente a educação formal, ok? Diz aqui o parágrafo 1º, esta lei, a LDB, disciplina a educação escolar, apenas a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias ou também em instituições oficiais. Beleza? Então, esse tema, na verdade, ele já está no 1º artigo da LDB. A LDB vai regulamentar apenas a educação formal, que é oferecida nas instituições oficiais de ensino. No entanto, ela considera que na vida familiar, em outros lugares da sociedade, nos sindicatos, nas associações, nos cursos, nas atividades extraescolares, em todos esses lugares existem o quê? Processos formativos que contribuem para a formação do sujeito. Beleza? Então esse é o nosso cartão de visita. Agora vamos para a primeira. Agora a gente vai para a educação formal. Eu vou até pegar um azulzinho aqui. Agora vamos para a educação formal. Vamos começar então. Moacir Gadotti diz o seguinte sobre a educação formal. A educação formal possui objetivos e meios claramente definidos e tem como local de ocorrência principal o ambiente escolar. Ela responde a uma gerência normalmente centralizada e que se organiza através de uma estrutura hierárquica, burocrática, que atua em nível nacional. Tal estrutura faz-se percebida através dos currículos e dos órgãos fiscalizadores do Ministério da Educação. Isso tudo
compõem a educação formal, tá? Então, aqui nós temos o quê? Um processo educativo que ocorre nas instituições formais, onde há o quê? Regulamentação. Existe uma regulamentação. O trabalho que essas instituições formais, regulamentação, o trabalho que essas instituições formais realiza é regulamentado por, obviamente, por lei, normas em geral, por diretrizes. Então, existem núcleos regionais de educação, diretorias regionais de educação, existe Conselho Nacional de Educação que vai, no caso, produzir as diretrizes curriculares. Existe o Ministério da Educação, secretarias da educação, secretarias municipais, secretarias estaduais, ou seja, existe um sistema. Essa regulamentação aqui está relacionada a um sistema de ensino. No caso, existem sistemas de ensino, né? Um sistema nacional e os sistemas estaduais, municipais. Tudo isso diz respeito à educação, formal, ok? Essas instituições formais são instituições que vão certificar, são certificadoras. Tá? A participação nessas instituições é uma participação compulsória em alguns casos, no caso da educação básica, por exemplo. É compulsória, é obrigatório, matrícula a partir dos 4 anos de idade, até finalizar a educação básica, é compulsório, obrigatório. Então são características, tá? Vinícius, mas tem, por exemplo, curso de inglês aí que também certifica? Sim. Aqui no caso de certificador, eu estou dizendo o quê? Aquele certificado que promove o sujeito na educação básica, né? Que realmente certifica no sentido de, saiu da educação infantil, foi para o ensino fundamental, foi para o ensino médio, conclui o ensino médio, né? Depois vem o ensino superior. Então, são características da educação formal, tá? Então, a educação formal é organizada com base em leis, com base em diretrizes, etc. Um ponto importante, né? Quem é o educador aqui? Quem é o agente educador aqui? O agente educador aqui é o professor. Então, o educador aqui é o professor, que tem uma formação específica para atuar na educação formal. Quais são os objetivos, Vinícius, da educação formal? Ensinar e aprender conteúdos historicamente sistematizados e normatizados por lei. Tá? Então, são esses conteúdos historicamente sistematizados e normatizados por lei, é aquilo que nós chamamos também de conteúdos científicos, né? São os conteúdos científicos que são levados, transpostos para o currículo escolar. E, obviamente, deve haver uma forma de pegar esses saberes que estão disponíveis na sociedade, esses conhecimentos, e levar para a escola, né, sempre adequando esses saberes para que eles possam ser trabalhados na escola nos níveis diferentes. Desenvolver o indivíduo como cidadão ativo. Isso aqui, inclusive, é um objetivo geral da educação formal. Desenvolver habilidades e competências em diversas áreas. Desenvolver a criatividade, a percepção, a motricidade. Eu ainda cito aqui o quê? Em termos de objetivos e tudo mais. Objetivos, competências, BNCC. Não é? Que é o documento formal, que é a nossa base nacional comum curricular. Beleza? Então, quando a gente fala de educação formal, nós estamos falando, inclusive, eu não sei se eu coloquei aqui, não, mas nós estamos falando do quê? De uma educação que tem método. Então, ela é desenvolvida com base em método. Ela é regulamentada. Então, existem diretrizes, etc. Existe um currículo formal, organizado, pensado, planejado, sistematizado.
As pessoas que trabalham na escola são pessoas especializadas, com formações específicas, ok? Então, tudo isso caracteriza a educação formal. Maravilha? Beleza, Vinícius. E agora? Agora nós vamos analisar a educação informal. Essa é muito mais simples. Então, aqui, ó, a primeira característica dela é a espontaneidade. Aqui é a intencionalidade, tá bom? Então, aqui, na educação formal, o que existe, eu vou colocar aqui, ó, é intencionalidade. Então, ela é toda organizada para formar o cidadão. Intencionalidade. Intencionalidade. Ok? Já aqui, nas atividades que proporcionam, né, o processo formativo aqui, essas atividades não são intencionais, elas são espontâneas. Então, a grande característica da educação informal é a espontaneidade. Espontaneidade. Ok. Bom, vamos lá. Vamos para as características, então, da educação informal, que acontece na família, enfim. Desenvolve-se no processo de socialização do sujeito. Socialização é dos espaços de convivência do sujeito. Os locais de nossas vivências são a família, o bairro, o clube, os grupos de amigos, a igreja. Aprendizagens desenvolvidas na educação informal. Por exemplo, quais são as aprendizagens desenvolvidas na educação formal? São as aprendizagens que estão relacionadas ao saber conceitos, procedimentos, atitudes que estão ligadas à formação do sujeito. Por exemplo, que tipo de conceitos? Os científicos. Então, para eu aprender conceitos científicos, eu preciso da educação formal. Para eu aprender os conhecimentos mais complexos da vida social, eu preciso da educação formal. Eu preciso do currículo, do material, do professor, do planejamento. Para desenvolver determinados procedimentos, saber fazer, por exemplo, ler, escrever, calcular, resolver problemas, pesquisar, eu preciso da educação formal. Para desenvolver certas atitudes, eu preciso também da contribuição da educação formal. Agora, para muitas outras coisas que dizem respeito à socialização, ao primeiro contato com a cultura, dentre outros, nós temos isso onde? Na educação informal. Então, quais são as aprendizagens que nós desenvolvemos na educação informal? Hábitos, também atitudes, certos comportamentos, certos modos de pensar e de se expressar. E muitas vezes, por exemplo, esse modo de pensar, ele está muito próximo do senso comum, não é? A gente sabe que, através das relações espontâneas, nós nos deparamos muito com o senso comum. Agora, é óbvio que a gente precisa também sempre... É óbvio que aqui a gente está estudando para concurso, não é? Então tem que ser pontual, mas você de repente deve pensar, mas dependendo do nível intelectual da família, dentro da família o sujeito já tem acesso a muito conhecimento científico, com certeza. Isso é uma possibilidade, não é? Então, por exemplo, a criança que tem pais professores de uma determinada área, ela já vai ter acesso a determinados conteúdos científicos e depois ela vai reforçar isso na escola. Então, óbvio, são possibilidades, não é? Mas aqui a gente está falando de características até mesmo para você poder responder a tua questão lá na prova. O Libânio entende a educação informal como todas as influências que atuam de alguma maneira sobre o indivíduo, ocorrendo de modo não intencional, portanto espontâneo, não sistemático, ou seja, não há uma organização e não planejado. Tá? Ninguém fala assim, agora eu vou lá falar para o meu amigo isso, vou ensinar, deixa eu planejar como eu vou fazer para que ele entenda. Não é assim que funciona. As manifestações, as experiências, as vivências acontecem espontaneamente. Então isso é característico da educação informal. Bom, vejam que aqui como é interessante, né? Quem é o agente educador na educação formal? É o professor, especializado, devidamente preparado. Na educação informal, o agente que ensina são todos, tá? São todos.
Então pode ser o padre, o professor, o vizinho, o professor, no caso, os pais, o vizinho, os amigos, os colegas. Então todas as pessoas com as quais nós convivemos, dialogamos, trocamos informações, aprendemos isso, aprendemos aquilo. Todos, inclusive nós também somos esses agentes, tá? Os agentes educadores. Nesse processo, os conhecimentos não são sistematizados, tá? Não se escolhe, por exemplo, o que ensinar. Vinícius, o que é sistematização de conhecimentos? É simples. Por exemplo, você tem um aluno lá, você é professor ou professora do primeiro ano do ensino fundamental, tem seus alunos. O que você ensina no primeiro ano do ensino fundamental? Ah, eu tenho um plano de ensino que tem ali os conteúdos que eu vou ensinar para alcançar os objetivos gerais específicos. Então, isso é sistematização. Você sabe o que ensinar em cada etapa, em cada nível da educação básica. Até porque nós temos os objetivos em cada nível, em cada etapa, para serem alcançados, né? Esses objetivos já estão claros, já estão definidos. Isso é sistematizar, isso não acontece na educação informal, não é? Não há organização de saberes, o campo de atuação são os da emoção e dos sentimentos. Olha que interessante. Em um aprendizado sem fim, em um aprendizado permanente, tá? Sem fim, permanente. Maravilha? Então, assim, quando a gente olha para a educação informal, nós estamos falando muito de experiências culturais. Nós estamos falando, ó, emoção, sentimentos. Então, o sentimento, por exemplo, de pertencimento. O sujeito ele se sente pertencido a um determinado grupo, cultura. Ele reproduz valores, pertencimento. Ele reproduz valores, comportamentos, formas de pensar desse grupo. Ok? Então, nós temos as culturas próprias, tá? A pessoa faz parte de cultura própria, às vezes ela se depara com outras culturas, ela herda cultura, ela herda valores, isso tudo faz parte da educação informal. Ok, Vinícius, o que mais? Agora nós vamos para aquela que chama muita atenção, que é a educação não formal. Já vou falar para vocês uma coisa. O que a educação formal tem a ver com a educação não formal? Qual é a característica que aproxima as duas? É a intencionalidade. Intencionalidade. Ah, essa aqui também é intencional? Sim. Por que é intencional? Porque ela está preocupada com a formação do sujeito. A educação, por exemplo, um curso que se faz, um movimento que se participa fora da escola, ele está preocupado, ele tem valores, objetivos, muitas vezes, ele quer o quê? Ele quer formar o cidadão, ele quer formar o cidadão crítico, ele quer formar o cidadão, o sujeito para lutar pelos seus direitos, ele quer formar o sujeito para que ele defenda a democracia, os processos democráticos, ele quer formar, muitas vezes, o cidadão politizado. Nós temos ONGs, a gente tem organizações que muitas vezes oferecem informação política para as pessoas, a internet tem muito disso, né? Algumas, obviamente, fazendo um trabalho bem ético, etc., outras oportunistas, mas existe. Por exemplo, um ambiente extraescolar, um museu. O museu, ele não é a escola, a sala de aula, ele não tem um currículo, mas quando o sujeito entra lá, tem todo um trabalho organizado para que a pessoa apreenda aquilo, para que ela respire cultura, para que ela aprenda sobre a cultura que está sendo exposta ali. Então existe, por exemplo, lá o tutor, existe um ITER, né, um caminho a ser seguido, existem as exposições, o como a criança ou o sujeito vai aprender sobre aquilo, alguém que expõe aquilo, né? Então, tudo organizado para quê? Para contribuir com a formação cultural do sujeito. Hoje existem os museus virtuais. Para que existem museus virtuais? Ora, para democratizar a cultura, para que as pessoas tenham acesso à cultura, não é? Então isso é muito interessante. A intencionalidade. Então, a educação formal, uma vez que a intencionalidade é formar o sujeito, ela também tem uma certa organização. Ela apresenta também uma organização em termos de o que vai ser ensinado, conteúdos, objetivos, mas ela não é, por exemplo, ela não acontece em instituições formais e não existe essa regulamentação aqui que vem de um sistema de ensino, tá bom? De leis educacionais, diretrizes, normas, portarias do MEC, etc. Não tem. Mas a educação não formal é muito importante, por quê? Porque ela contribui muito com a formação do sujeito fora das instituições formais. Então vejamos aqui as principais características.
Como nós vimos, existe também intencionalidade, que é o ponto comum dela com a educação formal. O Gadotti diz: a educação não formal ocorre valendo-se de um menor grau de sistematização. Ou seja, existe sistematização, existe uma certa organização, um planejamento, mas é menor do que o que acontece na escola, tá? Então, essa sistematização, essa burocratização existe, mas num grau, num nível, né, menor do que acontece na escola. Esta pode ocorrer através de processos de duração variável, minicursos, oficinas, a depender da necessidade, disponibilidade de recursos, intenção e outros fatores relacionados aos envolvidos dentro de um processo educativo, tá? De tal natureza. Então, nós temos aí. Acontece onde, então, a educação não formal, gente? Fora do âmbito da escola, ok? Isso é importante. Então, acontece fora do âmbito da escola. Maravilha? O que mais, Vinícius? O que mais? O que mais? O que mais? Vejamos. Bom, o que seria, aliás, o que seria fora do âmbito da escola, né? Aqui eu posso colocar, por exemplo, parques a serem visitados, museus, zoológico, oficinas que acontecem, por exemplo, nos bairros, atividades extraescolares, tá? Atividades extraescolares que são organizadas por diversas instituições. E aí nós temos N possibilidades. Okay? Um curso, por exemplo, que é realizado por uma associação. Então, isso tudo contribui muito com a formação do sujeito, inclusive com a formação cidadã, muitas vezes política, porque essa é a intenção, e acontece no âmbito fora da escola. Ok. Que tipo de conhecimento, já que a gente está falando de contribuição e tudo mais, né? Que tipo de conhecimento essa educação não formal vai trazer? A gente chama isso, né, os autores chamam de conhecimentos complementares, mas que são muito importantes para a formação do sujeito, tá bom? Conhecimentos complementares. Então, assim, uma coisa que é preciso levar em consideração. A educação não formal, gente, ela tem uma característica que é a seguinte, ela é, deixa eu ver se dá para você ver aqui, dá. Ela é integradora. Hã? Como assim? Integradora pelo seguinte, ela não vem para concorrer com a educação formal. Ela não surge para concorrer com a educação formal, ela surge para complementar a educação formal. Por isso ela tem natureza integradora, tá? É muito importante você colocar aí porque pode aparecer na sua prova. Libânio, a educação não formal responde pelas atividades de caráter intencional, mas as que, por outro lado, possuem baixo grau de sistematização, estruturação e burocratização, implicando relações pedagógicas não formalizadas. Então, complementa, né, o que nós vimos aqui com o Gadotti. Características: não é organizada por séries, idades e conteúdos, atua sobre aspectos subjetivos dos grupos, trabalha e forma a cultura política de um grupo. Tá? São características da educação não formal. E ela não é assistencialista, tá, gente? Ela não pode ser vista como assistencialista. A ideia não é, então já que... Porque o que acontece? A gente vem de um Brasil em que não existia educação para todos e nós estamos caminhando para que essa universalização aconteça. Então, muitas vezes, o que aconteceu? Foram práticas de educação não formal para oferecer educação para crianças, pessoas que estavam fora da escola. Então, num primeiro momento, a educação não formal tinha até um caráter assistencialista, mas a gente não pode mais ver a educação formal dessa forma, ok? Então, ela não tem hoje um caráter assistencialista. Ela serve justamente para complementar a educação formal, para oferecer mais educação para o sujeito com base em valores, com base em experiências ricas, significativas, para formar o sujeito. Então ela tem essa característica de complementar a formação e não de assistencialismo, ok? Então ela não tem mais essa característica de assistencialismo. Nós não podemos fazer essa confusão. Aqui eu coloquei para vocês o seguinte, os objetivos, tá? Então, para que a gente oferece atividades de educação não formal? Por exemplo, de acordo com a GON,
para formar o cidadão, para promover justiça social, educação para direitos, para que as pessoas possam reconhecer e lutar pelos seus direitos sociais, políticos, etc., civis, né? Educação para a liberdade, para a igualdade, educação contra a discriminação, etc. Ok? E ainda, quais são os aspectos da educação não formal? Trata-se de uma aprendizagem intencional, né, organizada, mas não tão organizada e sistematizada quanto a educação formal. Os objetivos são construídos ao longo do processo. O agente educador é o outro, aquele que pratica ou vivencia a atividade. É uma atividade colaborativa, isso aqui é muito interessante. Trata-se de uma aprendizagem que ocorre fora do espaço da escola, mas que pode ser organizada também dentro da escola, quando a escola é parceira, né, oficinas, eventos. Sua proposta básica é proporcionar a interação do indivíduo com o seu entorno, integrando-o ao mundo em que vive. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Aqui nós temos uma aula rápida sobre as concepções de educação, que, como eu falei para vocês, podem aparecer com o título também Modalidades de Educação, beleza? Vamos resolver alguns exercícios para nós finalizarmos essa aula. Vejamos aqui. Percebe-se nas últimas décadas um avanço nas discussões sobre a educação não formal, em especial quando se encontra respaldo na LDB, na qual são reconhecidas como ações e processos educativos, como eu falei para vocês lá no primeiro artigo, né, no artigo 1º da LDB, que aqueles que se desenvolvem por movimentos sociais, organizações da sociedade civil, na qual a educação não formal prevalece, como nós destacamos. Analise as afirmações a seguir sobre esse tipo de educação. Então ele quer saber sobre a educação não formal. A educação não formal trata da educação como processos escolarizáveis pedagogicamente estruturados. Não, essa é a formal. Então, não pode ser lá na prova, seja opa. 2. A educação não formal deve ser vista como um tipo de proposta contrária à formal ou como alternativa antagônica. Não. Por quê? Porque ela existe para complementar a educação formal e não para concorrer com a educação formal. Então, errada também, a 2 está errada, só sobra 3 e 4. A educação não formal é um processo sociopolítico, cultural, pedagógico de formação para a cidadania. Perfeito. E 4, a educação não formal potencializa saberes e aprendizados gerados ao longo da vida, principalmente experiências via participação social, cultural e ou política. Então, correta. 3 e 4 são as certas. Beleza, Tereza. 2. Sobre a educação não formal, é correto afirmar que é a educação sistematizada e metodológica oferecida nas escolas em cursos com níveis, graus, programas, currículos e diplomas. É isso mesmo? Não, disseram todos muito conscientes. Depois, os lugares de realização destas são múltiplos e elas se destinam a uma variedade de segmentos. Mas deve-se destacar que esses espaços e instituições necessariamente precisam pertencer à esfera pública, nada a ver. Pode ser também em espaços da esfera privada. Seu principal objetivo, como assim, Vinícius? Espaços da esfera privada? Ora, organizações, como associações, sindicatos, dentro de escolas privadas, dentro de espaços privados também acontece vamos dizer assim, a organização de experiências, de projetos de educação não formal. Seu principal objetivo é preparar o público que, por diversos motivos, se encontra excluído da escolaridade formal e burocrática, mas que precisa do domínio de um saber prévio para que se adapte melhor à escola. Ou seja, aqui ele está dizendo que a educação não formal tem um caráter assistencialista. E nós já vimos que não, tá? Tira isso aí. Então está errada. D. Seus programas não são sequencialmente seguidos, não são sequenciados, podendo ter duração variável, como também podem ou não fornecer certificados de aprendizagem. Isso. Lembrando que o certificado da educação não formal, ele não é esse certificado, né? Esse certificado da educação formal aqui é um certificado que vamos dizer assim, que legitima o sujeito para prosseguir nos estudos, na educação básica, é diferente. 3.
A educação não formal é aquela que ocorre fora do sistema formal de ensino, sendo complementar a este. Isso. Neste sentido, é incorreto. Gente, quando tiver incorreto na tua prova, você grifa, tá? Se você tiver um marca-texto, você grifa ou sublinha. Por quê? Porque, normalmente, o que acontece? Você está lá na prova, você resolveu 10 questões, tudo a correta. Chega uma incorreta, você, opa, essa aqui é incorreta. Aí você vai resolver a questão, o teu cérebro já muda, tá? Como se não fosse a incorreta, como se fosse a correta. Eu já vi um monte de gente fazer isso. E eu tô falando isso porque as pessoas falam, nossa, professor, tinha tanta correta, eu vi que era incorreta, mas eu já assinalei a A e fui para a próxima, e a A estava correta e não era a resposta. Isso acontece. Então, quando for a incorreta, você faz incorreta, beleza? Para o teu cérebro ficar ligadão, que a hora que você começar a ler, porque às vezes são alternativas longas e você esquece que é incorreta ali. Então tem que prestar muita atenção. Muita gente perde questões por bobeira por causa disso. Vejam lá, incorreta. A educação não formal não pode ser reconhecida para fins de aproveitamento de estudos na educação formal. E aí? Olha o que ele está dizendo. A educação não formal não pode ser reconhecida para fins de aproveitamento de estudos na educação. Lógico que pode, a LDB traz isso. A LDB, por exemplo, o EJA, o que a LDB diz? Que aquilo que o sujeito aprende fora da escola, no trabalho, nas experiências, nas vivências, são aproveitados também para avaliação nos estudos, para a formação do sujeito. E isso acontece com os demais alunos. Então, a educação básica regular formal, ela valoriza aquilo que o sujeito aprende fora dela. Por exemplo, em outros processos formativos não formais. Então, você já guarda essa informação aí, tá bom? Já guarda isso aí. Tira esse não. Aí, você ganha 3. Olha que interessante, né? Você ganha 3 alternativas corretas, com informações corretas para complementar aí o seu material. 4. FGV. A educação tem sido cada vez mais considerada uma área-chave para enfrentar os problemas sociais da humanidade. Diante disso, o conceito de educação tem sido ampliado e adjetivado. Já não se restringe mais ao processo de ensino-aprendizagem no interior de unidades escolares formais e pode ser categorizado em educação formal, não formal e informal. Para Maria da Glória Gono, que eu citei, né, no material nosso, porque ela aparece nas provas, ela cai, a educação não formal é categoria central do trabalho de um educador social. Olha que interessante o termo que ela utiliza, né? Então, aquele educador que, por exemplo, participa dos projetos de educação não formal, que ensina, que promove ali uma tutoria, etc., ele é visto como um educador social. Que coisa fantástica. Olha aí, mais uma informação. Bom, então, já que, né? Então, a educação não formal é categoria central de trabalho de um educador social, já que tem como método básico a vivência e a reprodução do conhecido, a reprodução da experiência, segundo os modos e formas como foi aprendido e codificado. Gente, aqui é o seguinte, a ideia não é reproduzir, a ideia é construir, criar experiências, vivências. E esse trabalho de reprodução, por exemplo, daquele conhecimento científico que foi desenvolvido, ele acontece na educação formal. Na educação formal você vai aprender matemática, você não vai criar fórmulas, nada, você vai aprender aquilo que foi desenvolvido cientificamente e que entende que é o conteúdo a ser trabalhado num determinado nível, etapa, né, grau da educação básica. Então, não. Próximo. Os resultados acontecem a partir do desenvolvimento do senso comum nos indivíduos, senso este que orienta suas formas de pensar e agir espontaneamente. Aqui nós estaremos falando mais da educação informal, não é? Socializa os indivíduos, desenvolve hábitos, atitudes, comportamentos, modos de pensar e de se expressar no uso da linguagem, segundo valores e crenças de grupos que frequentam ou ao que pertençam por herança desde o nascimento. Educação informal também, tá? Então, guarde e coloque aí, ó, essa frase aqui, ó, é da educação informal. Tem foco na aprendizagem de conteúdos historicamente sistematizados,
normalizados por leis, dentre os quais destacam-se o de formar o indivíduo como cidadão ativo. Aqui, pessoal, educação formal, educação informal, educação formal. Cuidado, hein? Anota aí, não é educação infantil e ensino fundamental, é educação informal, educação formal. E possui metodologias concebidas a partir da problematização da vida cotidiana. Os conteúdos emergem com base nos temas que se colocam como necessidades, carências, desafios, obstáculos ou ações empreendedoras a serem realizadas e não são dados a priori, mas geralmente construídos no processo, são construídos no processo, diferente do que nós vimos aqui, não é? Então é a E. Aqui nós temos a frase a alternativa que caracteriza a educação não formal. 5. Definir os termos educação formal, não formal e informal é tarefa difícil até mesmo para os profissionais que desenvolvem as ações nesses âmbitos. Uma referência importante é o trabalho de Mark Smith, que busca apontar elementos que discriminam as ações desenvolvidas nos 3 âmbitos da educação. No que se refere às definições desse autor, analise as afirmativas. A educação formal é desenvolvida em diferentes espaços físicos, não podendo ser considerado um sistema de educação hierarquicamente estruturado? Gente, com relação aos espaços físicos, nem é problema. Por quê? Porque a gente sabe que quando nós falamos de educação formal hoje, a sala de aula é o principal espaço onde ela acontece. Mas ele é um espaço de referência. Por quê? Porque hoje acontece a educação formal também à distância, não só dentro da sala de aula, à distância, no âmbito virtual. Eu posso, por exemplo, realizar uma visita com os meus alunos ao museu, mas aquela atividade é uma atividade curricular da escola, tá? Então eu estou no espaço extraescolar, no entanto, aquela atividade é uma atividade curricular da escola. O professor planejou, estruturou, etc. Está no calendário da escola. Então a sala de aula é o espaço de referência. Com relação aos diferentes espaços físicos, não tem problema. No entanto, ele fala, não podendo ser considerado um sistema de educação hierarquicamente estruturado. Sim! Então esse não aí torna a alternativa incorreta. 2. Há muita confusão entre os termos informal e não formal, já que ambos não pressupõem qualquer tipo de aprendizagem dos sujeitos envolvidos no processo. Lógico que pressupõe, porque aqui são aprendizagens diferentes, não é? Então, a 2 também está errada. A dificuldade de distinção entre as modalidades de educação formal, não formal e informal ocorre em grande parte porque as definições têm caráter meramente administrativo, diferenciando as práticas apenas pelos locais onde são realizados. Torna-se assim um desafio determinar com precisão onde se inicia e onde se terminam as experiências educativas, que buscam articular as atividades escolares com ações desenvolvidas em outros espaços educativos, como os museus. Então é isso. Eu até acabei de falar para vocês. Às vezes você fica com um pontinho de interrogação aqui, uma pulguinha aqui atrás. Porque eu falo, o museu, você deve se perguntar, afinal, o museu é um espaço em que ocorre um processo formativo decorrente de educação formal, informal ou não formal? Pode ser os 3, na verdade. Pode ser os 3. Depende o quê? De intencionalidade, de nível de estruturação da atividade, de quem está realizando a atividade, a escola ou uma outra instituição. Beleza? O pai, por exemplo, que fala, filho, vamos visitar um museu? O pai vai ali desenvolver um processo de educação informal com o filho. Né? Não existe um nível de planejamento com objetivos e nada, mas ele tem essa experiência que vai contribuir com a socialização, com a formação. Então é justamente disso que a questão da FGV fala, tá bom? Dessa dificuldade. Então, correta aqui, ó, assinale, a afirmativa 1 está errada, 2, somente a afirmativa 2 estiver correta, não, ela está errada. A 1 e 2 estão erradas, então é só a 3 que está correta. 6. Libânio, ao explicitar o campo do conhecimento da pedagogia, apresenta 3 modalidades da prática educativa: a educação formal, a educação informal e a educação não formal. Então, assinale a alternativa que apresenta corretamente as ideias do autor. A educação, no que se refere às definições desse autor, analise as afirmativas a seguir. Sei lá o que é essa parada aqui. Então, informal é intencional. Não, informal não é intencional. Não formal implica relações não formalizadas e não pedagógicas.
Formal possui objetivos explícitos e se desenvolve exclusivamente na escola? Não. Vinícius, o que está errado na B? O não pedagógicas. Por quê? Porque a educação não formal oferece atividades pedagógicas. A atividade existe intencionalidade e ela tem um certo nível de organização. Então, o que eu vou fazer? Muitas vezes você vai, por exemplo, a um curso oferecido por uma associação, por um sindicato, tem até um material de apoio ali, tá? Ou seja, ela tem uma natureza pedagógica. Ela não é tão estruturada quanto a atividade curricular da escola, mas ela tem um caráter pedagógico. Formal e a educação não formal constituem-se modalidades de educação intencional. É isso, é o que existe em comum entre elas, a intencionalidade. Ok? Informal e educação não formal não possuem estruturação. A não formal tem uma certa estruturação. 7. Segundo Libânio, a pedagogia é o campo do conhecimento que se ocupa do estudo sistemático da educação. Gente, papapá, ele quer verdadeiro ou falso. Vejamos, a educação informal possui um caráter não intencional, e isso envolvendo tudo o que das relações socioculturais, da política e do ambiente impregnam a vida individual e em grupo. Tá certo, gente? Lógico que sim. 2. A educação formal é inteligível. A formal, ela é estruturada, ela é organizada, ela é sistemática. A educação escolar convencional é tipicamente formal, mas não significa dizer que não ocorrem outros tipos de educação não convencional também, né? Então, mas não significa dizer que não ocorra em outros tipos de educação não convencional, porque pode haver essa complementação, certo? A educação não formal diz respeito a atividades com caráter de intencionalidade, possuem relações pedagógicas não formalizadas e alto grau de estruturação e sistematização. Alto grau não, essa é da educação formal, tá? Então essa aqui está errada, falso. A educação não formal ocorre em equipamentos urbanos, culturais e de lazer, em associações de bairros, entre outros espaços. É isso, não é? Sim, maravilha. Então, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Ok? Finalizamos a nossa aula, gente, e até a próxima. Vamos embora, vamos estudar.